Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de economia empresarial e hoje a gente vai comentar algumas questões da lista de exercícios que vocês têm no ambiente de vocês, né? No ambiente lá de educação. A gente selecionou algumas questões para comentar e sou o professor Carlos Manso e sejam bem-vindos. A primeira que a gente vai comentar se refere a tipos de mercado. É uma questão que diz para a gente associar cada afirmação com os tipos de mercado. Então ele coloca 5 tipos de mercado. Vamos voltar a ela. Então tem o cartel, tem o trust, tem o monopólio, oligopólio e holding. E tem algumas afirmações e aí você tem que dizer o que é de cada um. É claro que a gente vai aproveitar a questão para fazer uma revisão, principalmente já que monopólio e oligopólio eu sei que isso está sob completo domínio de vocês, né? Afinal de contas, monopólio é o domínio do mercado por uma única empresa, enquanto que o oligopólio é o domínio do mercado, mas por um grupo de empresas, número menor, por algumas empresas, né? Não um grupo no sentido de elas formarem grupo, não, no sentido só de número, né? Por exemplo, as companhias telefônicas, as companhias de celulares, né? Enfim, as bandeiras das petroleiras de distribuição de petróleo. Então você tem vários tipos de oligopólio. As companhias aéreas, né? Então, ou seja, em monopólio e oligopólio, tenho certeza que vocês estão dominando muito bem. Agora, e sobre cartel, trust, holding? Há de vez em quando há alguma confusão, então vamos partir para uma pequena revisão aqui. Vamos relembrar alguns tópicos importantes sobre cartéis. Primeiro, que eles são ilegais. No Brasil, eles são ilegais. Já começo afirmando isso. Então, o que são cartéis? São grupos secretos. Quando a gente pensa em cartéis, a gente já pensa imediatamente, é natural que a gente pense nos cartéis colombianos, né? Medellín, em Cali, e os cartéis de drogas. Mas na verdade, o que caracteriza? Como é que os cartéis são caracterizados? Por acordos. Há acordos de fixar preços mesmos, iguais para os produtos, não diferenciar preço. Então, não diferenciando, forma lá o cartel, o consumidor. Aí, no caso, se os cartéis fixam preços, os consumidores ficam desprotegidos, porque não tem concorrência. Há um acordo espúrio, olha, vamos fixar o preço é esse, os produtos são. Então, você não tem diferenciação de preço, o que é ruim para o consumidor. Vamos falar um pouco mais aqui, algum aspecto mais importante também sobre os cartéis. Então é isso que a gente acabou de falar, né? Os preços ficam tabelados e acabam com a concorrência, ou seja, está bem destacado aí no negrito que acaba com a concorrência entre si, ou seja, se acaba a concorrência, então não se permite mais ao consumidor a possibilidade de procurar por melhores preços. Então, na verdade, o consumidor aí é penalizado com os cartéis, por isso que eles são proibidos. Então, de forma resumida, o cartel nada mais é do que a padronização, ou seja, a homogeneização dos preços de produtos iguais em empresas semelhantes. Então, é algo que uma economia de mercado não deve aceitar. Então, aqui nós temos, na legislação brasileira, nós temos várias barreiras aos cartéis, né, que são, como a gente falou, são ilegais, e é preciso sempre combater essa prática. Aqui está uma pequena... um cartel do etanol, né? Então, o cartel do etanol, só para a gente... dá para fazer piadas sobre o cartel, né? Não dá para levar o cartel. Se o cartel for a sério, tem que ser denunciado e a defesa do consumidor tem que agir. Bom, um outro tipo de mercado que a gente vai ter são os trustes, né? Trustes também são ilegais. E aí, o que é o truste, na verdade, né? O que são os trustes? São grupos formados por proprietários de empresas que já detinham o controle da maior parte do mercado e se tornam sócios de uma única grande empresa. Então, em resumo, truste, ou seja, eu já tenho um bom controle do mercado, mas o que eu faço? Eu me torno sócio, nós que controlamos o mercado nos tornamos sócios e formamos uma única grande empresa, ou seja, para ter mais poder ainda de mercado. Então, esse é o chamado truste, ele é legal porque, naturalmente, há um domínio do mercado que foi feito de forma ilegal, pelo menos no Brasil.
Ok? Então, os trustes. Aproveitando que a gente está revisitando esses conceitos, então é muito bom lembrar de que se eles já têm poder de mercado, como eu acabei de falar, e se eles adquirem, são sócios de uma grande empresa, então eles vão ter um controle de grande parte do mercado consumidor, também minando a concorrência. Por isso que eles são ilegais, porque eles destroem a concorrência. Ok? E vamos lembrar aqui também que tem... Isso é um pouco demais, mas tem dois tipos de trustes, os trustes horizontais e os verticais. Trustes horizontais, são, como a gente viu, né, na aula específica sobre os tipos de mercado, são empresas do mesmo setor. Então, empresas do mesmo setor que se unem formam uma grande, poderosa empresa. E as verticais, quando tem o controle das etapas produtivas. Então, faz um truste desde a produção até a transformação, até o transporte, até a logística. Então, ou seja, pega a cadeia produtiva inteira e forma, né, uma grande empresa que faz tudo. Faz desde a produção até, ou seja, ele está controlando o mercado do mesmo jeito. E uma que também pode aparecer em questões de concursos que vocês fazem, tal, que a união de trustes é chamada de conglomerado. Então, um conglomerado é uma união dos trustes. De forma resumida, então, lembrar, para poder a gente responder, voltar para a questão e responder, são grupos de empresas que se fundem e dominam certo setor da economia. Um outro tipo são as holdings. Elas são legais no Brasil. Holding aí tem uma observação na tela, quando é que elas surgiram, né? Essas holdings surgiram quando os grandes empresários, eles não queriam montar suas próprias empresas de indústria, então eles passaram a comprar ações de empresas que já existiam no ramo deles. Então, por exemplo, você tem uma empresa que fabrica sapato, mas ela não... ela quer fabricar tênis, mas ela não quer exatamente fabricar tênis. Será que não tem uma boa empresa que fabrica tênis, tem expertise, tem experiência, tem um mercado, etc. Então o que é que eu faço? Eu me torno sócio dela. E aí eu posso me tornar sócio também de um varejista que vai vender tanto sapato quanto tênis. Então ele forma, na verdade, um controle majoritário, um controle de ações, e aí tem uma holding que controla. Isso é permitido, não há nenhum problema, porque você tem, na verdade, essas empresas, elas passam a ter só um controle acionário, né? Ou seja, em termos de ações, você se torna sócio delas, né? Sem nenhum problema. Então são legais no Brasil. O que mais a gente tem aqui Tem um exemplo aqui de holding, né, como a gente falou, tem a empresa A, empresa B, empresa C, e um controle é feito pela holding. A gente não pode confundir holding com joint venture. Joint venture já é uma outra história. Joint venture é quando você tem um acordo entre duas ou mais empresas, que tem uma aliança estratégica, tem um objetivo em comum, pode ser até por um tempo determinado, por um determinado, olha, vamos nos unir aqui, unir os recursos, que a gente vai tentar um lucro em algum. Mas nesse caso da joint venture, as empresas a essência dela é que elas não perdem suas personalidades jurídicas, elas continuam existindo, cada um tem sua vida, mas em algum momento, por uma aliança estratégica, elas se unem em termos para atingir um determinado objetivo. Aí se chama joint venture, não holding. Ok? Holding já é por tempo, não tem essa história de tempo determinado, e as empresas perdem porque elas ficam sob um controle. Ok? Então acho que a gente agora já está pronto para lembrar aqui, tá aí, mas a gente falou. Domínio de mercado para uma empresa é chamado de monopólio. Então você teria que associar essa frase ao item 3, monopólio. Domínio de mercado para poucas empresas, o quarto seria o oligopólio. Fusão de várias empresas para dominar o mercado, a gente teria o trust. E a organização que controla várias empresas mediante controle majoritário é chamado de holding. Ok? Então eu espero. E também a última, perdão, não tinha esquecido, que acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado é chamado de cartel. Então essa seria a sequência aí. Bom, tem uma outra questão de microeconomia que diz que são 3 bens normais, x, y e z. Os bens x e y são substitutos, o y e o z são complementares. Considerando tudo mais constante, um aumento do preço de x provocará redução na quantidade de quem? Um aumento em x provocará redução na quantidade de quem?
observação que x, y e z são normais, x e y são substitutos e y e z são complementares. Então, vamos seguir aqui uma estratégia de resolução da questão. Primeiro, o fato dito na questão é que vai ter um aumento no preço de x. X é um bem normal. Se x é um bem normal, o que acontece quando a gente aumenta, quando o x aumenta de preço? O item 1, há uma redução da quantidade demandada por x. As pessoas vão ficar menos entusiasmadas para comprar o produto porque ele aumentou de preço. Ok? Isso é chamada lei da demanda. Isso acontece nos bens normais. Né? Um aumento do preço faz com que a quantidade demandada por esse bem diminua. É natural. Tudo mais constante. Né? Segunda, ele disse na questão que o x e o y são substitutos. Ora, se o x e o y são substitutos, o que deve acontecer com a quantidade de x? O x aumentou o preço. O y é um substituto. É natural que o consumidor migre para o y. Por quê? Porque o x teve um aumento do preço. Concorda? Então a tendência é que existe um aumento na quantidade demandada por y. O y passa a ser um produto mais procurado. Por quê? Porque eles são substitutos. Então a quantidade de y faz o quê? Aumenta. Só que ele também disse na questão que o y e o z são complementares. É tipo pão e manteiga, né? Ou seja, eles são consumidos de forma conjunta, sapato e meia e tal. São consumidos de forma conjunta. Então, o que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu com o x? Aumentou de preço. Aí o consumidor migrou para o substituto dele, que era o y. E o y é consumido junto com o z. O que vai acontecer com o z? A quantidade procurada. Então, vamos supor que o x fosse uma margarina. Aumentou o preço da margarina. Ou melhor, x fosse uma manteiga. Aumentou o preço dela, as pessoas migraram para a margarina, que é o y. A margarina é consumida com o pão. A margarina aumentou a demanda por margarina. O que vai acontecer com a demanda por pão? Também deve aumentar, porque eles são complementares. Então, nós temos o aumento do preço de x vai fazer com que haja uma redução na quantidade de x, porque ele é um bem normal. Vai acontecer um aumento de y, porque o y ele concorre com o x. Então, se o x está diminuindo a procura pelo x, vai aumentar do y. E a de z também vai aumentar, porque o y e o z caminham na mesma direção, afinal de contas, eles são consumidos de forma igual. Eles são consumidos ao mesmo tempo, são complementares. Então, a resposta para essa questão é o item C, se eu não estou enganado, porque, olha, o C diz: considerando tudo mais constante, um aumento do preço de x provocará uma redução na quantidade de x e um aumento na de z. Ok? É isso. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula com mais questões comentadas. Um grande abraço a todos.